Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Papo Aprendiz, um podcast que vai trabalhar com diversos temas do mundo do trabalho, de jovem para jovem. E para o nosso episódio de hoje, temos uma convidada mais que especial para trabalhar um tema muito importante, que é a saúde mental. Nós estamos no mês de setembro, então é super importante conscientizar sobre a campanha do Setembro Amarelo, uma campanha que visa conscientizar sobre a prevenção ao suicídio. E para isso, nós estamos como uma profissional da ESPRO com uma história incrível que se conecta diretamente com a jornada de trabalho de muitos de vocês. Ana Clara Santos! E para iniciar, eu vou deixar a Ana Clara se apresentar para a gente. Obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Adorei o projeto, assim, né? Tava sentindo falta da gente falar de saúde mental. E relacionado ao trabalho, né? Eu sou Ana Clara, sou psicóloga do ESPRO, mas sou recente, né? Assim, tenho 2 meses de empresa e estou muito feliz de estar aqui. Tenho 24 anos, acho que dá para perceber, né? Me considero jovem também ainda. Fui aprendiz do ESPRO também e é isso. Acho que minha apresentação breve é essa. A gente quer te agradecer também. Eu, particularmente, estou muito ansiosa, porque saúde mental é um tema que me interessa a nível particular. Então, eu estou muito empolgada mesmo para a gente poder discutir sobre isso e trazer para o mundo de trabalho, que também é o mundo em que eu vivo, você vive, todo mundo vive. E para a primeira pergunta, a gente vai tocar um pouquinho na sua história. E você não foi aprovada na primeira tentativa do vestibular, mas persistiu e tentou de novo. Como foi lidar com a frustração e manter a sua saúde mental nesse período de incerteza? Então, eu acho que esse processo de vestibular ele é bem complicado, né? Não faz tanto tempo que eu passei por esse processo, então eu acho que eu consigo lembrar, assim, né, da tensão que eu senti, da pressão, né, que a gente coloca, não só a gente, mas também os nossos familiares, as pessoas que nos acompanham. Eu acho que pensando nisso, assim, eu acho que a frustração ela vai existir, a pressão ela vai existir quando a gente, né, almeja alguma coisa. Mas eu acho que nesse momento em que eu não passei, eu também estava muito consciente, assim, né, das minhas condições, né, do tempo que eu não podia dedicar ao estudo, né. Eu fiz o ensino médio em formação de professores, então eu não tive algumas matérias básicas, né, quando a gente pensa no vestibular, então, que também tem um critério alto, né, que às vezes não condiz com a nossa educação básica. Então eu acho que nesse primeiro ano que eu não fui aprovada, eu acho que eu tinha essa consciência já antes mesmo de prestar o vestibular, mas eu queria passar pela experiência, né, de ver como é. E eu acho que eu tinha isso em mente, assim, mas também contei assim com uma rede de apoio. Eu acho que isso nem sempre é possível para todo mundo, né? Os nossos pais responsáveis tendem a nos pressionar um pouco, mas acho que vale ter um jogo aberto, assim, né? Ter consciência da sua, né? Não mentir para si mesmo sobre as suas condições ali de estudo e também, né, não tentar enganar ali, né, os seus cuidadores, seus responsáveis, para que eles também tenham essa noção, assim, né, da sua condição ali de estudo. Seguindo para a próxima pergunta, durante a pandemia, você procurou vagas de aprendiz por quase um ano, enviando currículos diariamente. Como a sua trajetória pessoal e essa experiência te prepararam para orientar os jovens que se sentem perdidos nessa fase? Então, eu acho, como eu falei, né, não só no processo do vestibular, mas, né, quando a gente está diante de algo que a gente quer, a tensão ela vai aparecer, né, e possíveis frustrações. Só que eu acho que, de alguma forma, eu deixo, assim, eu costumo dizer, né, que eu reservava no meu dia, assim, 1 hora, sei lá, meia hora para enviar currículo, né? E eu acho que eu também tentava pensar que cada envio era uma tentativa, né? Cada entrevista também era uma tentativa. Não necessariamente tinha algo de errado comigo quando eu não era aprovada, né? Eu tentava não me maltratar tanto nesse processo, para que eu não me frustrasse e não desistisse, né? Porque eu acho que quando a gente fala de oportunidade de emprego, é isso, você vai ter que ir tentando. Às vezes a vaga não tem a ver com você, né? Às vezes não, ai, nossa, porque você, né, não se adequa, que você não tenha qualidades, né? Eu acho que tudo bem, a gente sempre tem que aprimorar, mas eu acho que eu tentava pensar dessa forma e é o que eu tento passar hoje em dia, assim, sabe?
de entender que às vezes aquilo ali não define, né, todo o seu futuro, assim, mas que vale a pena ter essas experiências, né, de entrevista, ir lá falar de você mesmo. Novamente, sobre o mês do Setembro Amarelo, por que esse movimento ele é tão necessário, né? A gente falando sobre saúde mental, o que ele busca conscientizar? Assim, acho que é importante a gente dizer também que não só no setembro que a gente tem que falar de prevenção ao suicídio, né? Mas acho que é um grande avanço a gente ter essa campanha tão disseminada, né, no nosso país e no mundo também. Como a gente estava falando, acho que é um assunto que não era tratado. Ainda hoje existem muitos estigmas, né? Existe um tabu para falar de suicídio, as pessoas não sabem como falar. Né? Ai, pô, não quero pesar o clima, né? Vou trazer esse assunto. Então, só que assim, as coisas só mudam quando a gente fala sobre elas, né? Então, eu acho que é óbvio, a gente tem que tratar com cuidado, né? É um assunto delicado, que pode mexer muito com as pessoas, mas a gente precisa sim falar sobre isso, né? Até mesmo para disseminar informações corretas. Hoje a gente acorda sendo bombardeado de informações, e às vezes informações falsas, né? E irresponsáveis também. Então, eu acho que aqui no Expo e em outras instituições é importante tratar desse assunto com seriedade e com informações, né? Para falar de prevenção, porque às vezes as pessoas esperam chegar a uma situação muito grave para buscarem ajuda, né? Não sabem onde buscar, então acho que é interessante a gente falar do Setembro Amarelo por isso, assim, para falar de prevenção. Mas para finalizar, infelizmente, nosso episódio está chegando ao fim. A última coisa que todos nós queremos saber é os canais de apoio. Onde que a gente pode buscar ajuda para além de um consultório clínico? Então, como eu falei, né, a gente sabe que a terapia não é acessível para todo mundo ainda. Eu espero que no futuro isso seja possível, porque é uma experiência importante que eu acho que todo mundo deveria experimentar. Não que eu acho que todo mundo, né, vá se dar bem, mas que pudessem experimentar. Mas eu costumo trazer muito nos atendimentos e nas oficinas também a questão do SUS, né? O SUS ele tem uma rede de saúde mental e que é claro que existe uma precarização, mas a gente precisa informar porque as pessoas às vezes não sabem que essa rede existe, né? Não sabem que você pode ir numa clínica da família se informar se tem um psicólogo, né? Não são todas as clínicas que possuem, eu falo UBS, né? Ou postinho de saúde ou a clínica da família, você pode se informar se tem um psicólogo, é, ver se existe um atendimento grupal ou individual, né? E nem sempre tem, mas assim, a gente tem os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial do SUS. Hoje em dia tem rolado uma piada, né, com o CAPs, né? Tem rolado muitos memes. E assim, eu entendo o humor, mas isso também tem disseminado certa desinformação. As pessoas acham que elas vão ficar internadas no CAPS. Assim, o CAPS é justamente uma invenção para que as pessoas não fiquem internadas, né? Que elas recebam um tratamento em liberdade, assim. E são esses lugares que a gente tem que buscar quando a gente precisa ali, né, de uma ajuda, quando tem rolado um sofrimento intenso, né, que tem te impedido de realizar coisas que antes talvez não fossem tão difíceis de serem feitas. Então, eu acho que o CAPS é uma boa. É, e assim, eu gosto também de falar que toda faculdade que tem um curso de psicologia, geralmente ela oferece atendimento à comunidade. Então, vale a pena também se informar, assim, perto da sua casa, se tem, né, uma faculdade ou universidade também. E se tem o curso de psicologia, que aí geralmente tem esse atendimento. Né? E eu acho que também falar dos convênios, né? Eu sinto que às vezes a gente tem preguiça de pesquisar, de marcar uma consulta, né? A gente que está iniciando a vida adulta, né? Antigamente era alguém que fazia isso pela gente, agora é a gente que tem que fazer. Mas acho que vale reforçar isso. E também existem atendimentos a valores sociais, né? Se você pode investir um pouquinho nisso, acho que vale a pena também. Acho que, resumidamente, é isso, assim, para além desse tratamento tradicional, né, particular que a gente conhece. Ana, eu quero te agradecer. Eu amei a nossa conversa. Você pode ter certeza que eu vou levar muito do que você falou para minha vida, tanto pessoal quanto profissional.
E eu quero agradecer também aos nossos ouvintes. Compartilhem, gente. Compartilhem o episódio que ele tá muito bom, tá recheado de coisas boas, coisas que vocês vão levar pra vida de vocês. Não esquece de mandar pro amiguinho. Às vezes que ele tá meio assim pra baixo, você tá percebendo que ele não tá querendo ir pro rolê com você, fala com ele, manda pra ele, tá bom? Um beijão e até o próximo episódio. Tchau, tchau!